Bom dia, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui nessa primeira aula, né, do treinamento aí sobre o desenvolvimento do relógio digital. E hoje nós vamos falar sobre componentes. Tá? O primeiro componente que nós vamos descrever aí para vocês é o módulo LCD. O módulo LCD, nós podemos dizer que é o coração do sistema. Tá? Embora ele venha marcado aqui como Formega, né? Já é desenvolvido para teste na plaquinha do Mega, do Arduino, né? Nós também podemos usar tranquilamente nos PICs, né? Desde que nós saibamos como fazer a interface entre o processador e o módulo. Então nós temos aqui uma série de pinos que nós vamos usar durante o nosso desenvolvimento, enviando os comandos do processador para o módulo LCD. Você pode observar essa área aqui, né? Nós temos vários resistores, dois deles especificam a comunicação em 8 bits ou em 16 bits. Eu já fiz alguns testes utilizando a comunicação em 16 bits, não achei nenhum grande ganho de desempenho em velocidade. Em contrapartida, a gente tem que dobrar a quantidade de pinos do processador. Isso faria com que a gente usasse um processador 40 pinos, ao invés de usar um processador menor e mais barato. Nós vamos chegar nele já já. Outra característica desse módulo é que os desenvolvedores lá, os chineses, né? Vocês podem observar aqui, existem vários pinos NC. NC significa not connected, ou não conectado, né? Uma pena que eles deixaram tantos pinos sobrando aqui. E mais tarde, quando nós formos realizar o circuito de controle de iluminação automática, de backlight, nós teremos que fazer uma modificação no hardware, retirando um resistor da placa e soldando um desses lados no nosso controle de iluminação. Eles poderiam ter levado esse pino, esse lado do resistor, diretamente a um desses pinos not connected, e nós poderíamos ter acesso facilmente para o nosso hardware, mas infelizmente eles não levaram isso em consideração. Então esse é o módulo LCD que nós vamos usar, tá? Tem outro aqui também igual. Todos esses componentes eu vou deixar o link onde eu fiz a aquisição, lá no AliExpress. É bem baratinho, não é nada muito caro, para que vocês também façam as aquisições aí necessárias ao desenvolvimento. Ok? Vamos passar à frente aí. Vamos dar uma olhadinha no datasheet, né, desse componente. Ele utiliza o controlador ILI 9341. Então nós temos aqui o datasheet desse componente, tá? É um datasheet relativamente extenso, com 233 páginas, mas o que é importante mesmo para a gente aqui são duas coisas, tá? Nós vamos usar a comunicação em 8 bits, e as formas de ondas necessárias para essa comunicação, elas estão descritas na página, deixa eu tentar localizar, página 65.
8 bits paralelo ao MCU interface. Então essa é a comunicação que nós vamos usar para enviar dados do processador direto para o LCD. Eu vou deixar esse link também desse datasheet para vocês poderem baixar depois e analisarem aí à vontade, tá? Um datasheet bem extenso e traz assim uma gama de informações bem grande com relação à formação do caractere no LCD, a comunicação entre o processador e o LCD, todas as características. Enfim, é uma boa fonte de consulta aí para vocês mais tarde. Ok? Vamos passar agora esse é o coração do sistema, nós vamos passar para o cérebro do sistema, tá? Que é o processador que nós escolhemos aí para fazer as coisas funcionarem. Tá certo? Esse processador é o 18F26K22. Vou ver se eu tento focar aqui um pouquinho melhor. Então, esse é o processador que nós vamos usar, tá? Ele é o 18F26K22. É um processador bem potente. Dá uma olhada aqui no datasheet dele. Tá? Ele consegue rodar a 64 MHz. Tá? Então é um processador bem rápido. Tá? E as principais características dele: ele tem 64K de memória, que nós precisaremos, tá? 32K para instrução, nós vamos precisar disso daí. Memória PROM, isso aí é padrão, tá? 25 pinos de entrada e saída, para entradas e saídas, né? Tem 25 pinos disponíveis. Conversor AD de 10 bits, nós não vamos usar. Tem 2 módulos CCP, isso sim nós vamos usar. Conexão SPI, não é o caso. Conexão I2C, nós vamos usar uma delas. E os ART, comparators, tal, todas essas informações aqui não são necessárias no nosso desenvolvimento. Tá? Essa é a pinagem do CI que nós estamos usando. Tá? E esse processador é um processador difícil de encontrar no Brasil. Tá? Bem difícil. Então eu já vou deixar o link aí na descrição para vocês, para que você também já possa adquirir, né? E já ir antecipando a compra. Todos esses materiais eu costumo comprar direto na AliExpress, nunca tive problema, tá, de não receber, de chegar errado. É uma coisa assim bem confiável, tá? Então o link que eu vou passar para vocês é exatamente o mesmo link que eu adquiri esses componentes. Eu tenho 5 processadores desse aqui, comprei um lote de 5, né? Já para ter reserva aí, quando necessário.
importante que vocês vão precisar, tá? É um gravador. Eu recomendo o PicKit 3. Esse programador esse gravador eu também adquiri lá no AliExpress, tá? É um gravador muito bom. Suporta uma gama grande aí de processadores, tá? Então eu também recomendo que vocês façam a aquisição. Aqui no Brasil ele é bem caro, né? Mas lá no AliExpress ele sai numa condição bem boa, assim, de valores. Isso aqui é fundamental, né? É através desse programador que nós vamos injetar os nossos códigos dentro do processador e já ver o resultado no protoboard. Esse programador, é bom que vocês também adquiram um cabinho, né? Esses cabinhos são bem comuns aí. Para o Arduino, você acha isso em qualquer loja de eletrônica, né? Então aqui nós vamos fazer a conexão do programador ao protoboard, né? Então aqui nós já temos uma sequência de pinos conhecidas, né? É o Master Clear, VDD, GND, PGC e PGD. Isso aqui vai direto no processador e a gente consegue transferir o arquivo compilado imediatamente e já vê o retorno. Ok? Então recomendo também que vocês adquiram. PicKit 3. Vamos em frente. RTC. O RTC é quem vai manter o nosso relógio em funcionamento, tá? Uma vez que nós façamos o ajuste do horário e da data, muito improvável que nós mexamos nisso aí novamente, tá? Então, esse componentezinho usa o RTC DS, acho que é 3231, se não me engano. DS 3231, tá? Então você tem aqui várias saídas, 32 kHz, SQW, SCL, SDA, VCC e GND, que nós durante as aulas aí, quando chegar a hora da instalação do módulo RTC, nós vamos fazer toda a tratativa. Como é que você inicia o oscilador dele na primeira vez que ele é alimentado, né? Ele vem de fábrica com o oscilador parado, para que não haja o consumo da bateria. Então todas essas checagens o software tem que fazer para que ele inicie a transmissão de dados entre o RTC e o processador, sendo que o processador vai fazer algumas perguntas para ele, né? Se o oscilador está na condição ideal de trabalho, se ele foi iniciado ou não. Se não foi iniciado, ele vai iniciar o oscilador interno, vai perguntar para ele a hora, os minutos, os segundos, a data, o dia da semana, o dia do mês, o ano. E depois, através da saída ali SQW, a saída SQW, ela vai dar um pulso por segundo. E o processador vai perceber isso através da interrupção externa do pino RB0. E a cada pulso, ele vai contando um segundo internamente dentro da nossa rotina, mantendo o relógio sempre com uma acurácia de horário muito boa. É bom ressaltar que esse módulo específico, né, ele já tem o que a gente chama de TCXO. Antigamente usava-se muito DS1310, né, que era um RTC quer dizer Real Time Clock, né, o relógio em tempo real. Usava-se muito o chipzinho DS1310. E esse DS1310 ele usava um cristal externo, né, de 32.768 kHz. Então esse conjunto era muito suscetível a variações de temperatura, né?
Nós sabemos que a variação de temperatura ambiente afeta diretamente a condição dos osciladores. E esse módulo I específico, ele já tem o que é chamado de TXCO, que é o termocompensado, né? O oscilador já tem a compensação interna para a variação de temperatura. Então ele se mantém muito acurado, muita precisão na medição de tempo, independente das condições de temperatura que se encontra. Outra coisinha que nós vamos precisar aí é um controle remoto, né? Esse controle remoto, nós vamos usar ele para acionar o rádio FM, trocar estações, aumentar e diminuir volume. Isso é uma coisa praticamente inextensível no AliExpress, tá? Ele trabalha com o protocolo RC5. Nós vamos estudar isso bem mais a fundo, né? Quando chegar o momento da implantação do sistema de comunicação por infravermelho. Então, é possível usar outros controles remotos? Sim, é possível, tá? Só que o processo de análise do sinal e codificação e a implementação da interrupção do Capture, Compare PWM, né, que nós vamos usar só o módulo Capture, ela vai ter que ter uma análise um pouquinho diferente da que nós vamos fazer para esse sistema que é conhecido como RC5. É um sistema desenvolvido pela Philips, é o sistema de informação por controle remoto que a Philips usa até hoje, tá? Chamado RC5. Tudo isso vai ser abordado na aula específica ou nas aulas específicas com relação à implementação do comando do controle por infravermelho. Associado ao controle, nós temos aqui os receptores, né, infrared. Tem aqui dois modelinhos, tá? Isso aqui na verdade é um circuito integrado completo aqui dentro, tá? Nós alimentamos eles com mais 5 GND e do outro lado o que ele recebe aqui, ele já codifica aqui pra gente em forma digital na saída, tá? Também é uma coisa bastante barata. Tudo isso aqui foi comprado na AliExpress, esses aqui não são nacionais. A variação de um para o outro é o que a gente chama de alinhamento central do comprimento de onda, né? Mas os dois são compatíveis com a saída do LED infravermelho que está aqui em cima. Os dois são passíveis de serem usados, embora a pinagem seja diferente. Então, no momento oportuno, nós vamos ter que optar por um ou por outro, porque isso aí vai ter impacto no desenvolvimento da placa de circuito impresso, tá certo? Então isso aqui é o que eu tinha para falar com relação à parte do controle remoto e infravermelho. Outra coisa bem interessante, esse é bem pequenininho, tá? Vou pegar um aqui que já está aberto. Aqui é muito pequenininho, quase do tamanho da unha. Aqui são dois rádios FM, que nós vamos usar um deles no nosso desenvolvimento, tá? Esse aqui que tem um chipzinho um pouquinho maior, ele é o TEA5767 da Philips. Eu já fiz desenvolvimentos com esse módulo, tá? Ele tem algumas vantagens com relação a esse outro aqui. As vantagens aqui são que uma delas importante é que os registradores são endereçáveis. Ou seja, se eu quiser mexer somente no volume, né, na saída de áudio, eu consigo diretamente acessar o registrador que controla o volume. Em contrapartida,
o ganho de RF e a qualidade do sinal de áudio é bastante inferior, incluindo a sensibilidade. A sensibilidade do rádio não é muito legal. Já esse módulozinho aqui, o famoso RDA 5870, tá? Ele tem uma qualidade de som muito boa. Ele tem reforço de grave, reforço de agudo. Ele já tem capacidade dessa comunicação que as rádios fazem enviando mensagens, né? Ele já recebe esse tipo de dados, tá? Nós não vamos trabalhar isso no nosso desenvolvimento, mas é possível que vocês façam, tá certo? A única desvantagem que eu vejo nesse módulo, aliás duas, né? As únicas desvantagens são as seguintes. Primeiro que ele trabalha com 3,3 volts e não com 5. Então dentro do nosso sistema nós vamos ter que ter um conversor de tensão, pegando esses 5 volts que nós alimentamos o processador e o módulo LCD e o demais restante do circuito, e vamos ter que botar um regulador de 3 volts para acionar esse bichinho aqui, tá? A comunicação I2C também não pode ser diretamente em 5 volts, senão você queima as portas lógicas dele. Então nós vamos ter que ter algum tipo de conversor de nível TTL, né, que a gente chama, para que essa comunicação aconteça sem danificar. Eu tenho aqui um conversor de nível, tá? Ele tem a parte de alta e de baixa tensão. Do lado de cá, tudo 5 volts. Do lado de cá, tudo 3,3 volts. Chama-se conversor de nível TTL. Eu vou procurar não utilizar isso, tá? Existem outras formas de você fazer essa conversão de nível TTL de 5 para 3,3 volts, sem que seja preciso usar isso aqui. Por um simples motivo, ele é grande, né? Ele tem um footprint muito grande, né? Então isso aumenta bastante o tamanho da nossa placa de circuito impresso, né? Aumenta bastante. Então eu vou procurar não usar isso aqui, fazendo a conversão de nível 5 volts para 3,3, tanto no SCL quanto no SDA, de outra maneira. Tá certo? Todos esses links onde vocês adquirem isso, onde vocês podem comprar isso lá no AliExpress, eu vou deixar para vocês. Existe um outro módulozinho aqui, ó, que eu também tenho as pencas aqui, tem muitos, né? Que é simplesmente um amplificadorzinho de áudio. Tá? Ele recebe aqui a saída de áudio e joga para o alto-falante, né? São 2 watts RMS, um sonzinho bem legal aqui na saída do rádio, tá? Vamos usar esse carinha aqui também em nosso desenvolvimento, tá ok? Aí tem coisinhas assim que fica a critério de cada um, né? As anteninhas aí que nós podemos usar, mas isso é mais para frente, nós vamos ver, né? Deixa eu ver se eu acabei esquecendo de alguma coisa, né? Eu acho que por enquanto é isso daí. É importante que vocês adquiram esses cabinhos, tá? Nós vamos usar bastante, porque o módulo LCD, devido ao tamanho aqui, ao tipo do conector, né, ele não permite a conexão direta no protoboard, tá? Então nós vamos precisar desses cabinhos aqui de interface. Nós conectamos aqui, ó, e vai direto para o protoboard, entendeu? Para o pino que nós precisamos. É importante que vocês tenham bastante disso aqui, pelo menos aí uns 4, 5, né? Sempre fêmea de um lado e macho do outro, para que vocês possam acompanhar aí o bom andamento das aulas que vem. Ok, meus amigos? Não esqueçam de dar o like aí. É muito importante que vocês deem o like no canal, tá? É muito importante. Tá? E nos vemos aí na próxima aula.
Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.